IPASEAL, criado como Instituto da Previdência e Assistência dos Servidores de Alagoas, foi instituído pela Lei nº 2509, de 4 de dezembro de 1962, na gestão do governador Luiz Cavalcante, que à época também era chamado de Major Luiz Cavalcante. Inicialmente, a ideia era de que o IPASEAL deveria atender todos os servidores públicos do governo estadual de Alagoas, no que diz respeito, mais especificamente à questão do pecúlio e da assistência à saúde destes funcionários estaduais. O primeiro presidente do IPASEAL, que implantou efetivamente o Instituto, foi o Dr. Luiz Menezes Ferreira Pinto, que tomou as providências iniciais para o pleno funcionamento do Instituto. Foram muitas as iniciativas tomadas pelo presidente Luiz Menezes, dentre as quais poderíamos citar, por exemplo, a instalação da sede do Instituto, que teve como sua primeira sede uma modesta casa ao lado do arcebispado de Maceió, próximo onde hoje está localizado a CBTU. O Instituto começou suas atividades após instalado em sua sede, com apenas 27 servidores. Eu tomei ciência do concurso através do Diário Oficial. Eu fui lá no IPASEAL e procurei saber como inscrevia, me inscrevi e fui fazer o concurso. O concurso foi um dia de domingo, me lembro como hoje. Passei e fui chamada imediatamente, que no meu cargo eu passei em primeiro lugar. E esses 27 pessoas também passaram em vários concursos, em vários setores, para vários setores. Também foram chamados e nós estávamos começando a trabalhar naquele período. E daí depois nós começamos a desenvolver o trabalho, porque todos nós, ninguém conhecia como é que diz, da técnica do serviço público, todo mundo era novo. Nessa época, 18 anos, 19, 20 anos, era essa a idade de todos os concursados, e daí cada um tinha uma atividade diferente dentro daquela repartição. A partir daí, o IPASEAL começou a funcionar de fato, com sua estrutura própria. Apesar de ter sido criado em 1962, o IPASEAL só passou a funcionar de fato e de direito a partir do dia 1º de agosto de 1963. Ainda nos anos 60, sob a gestão de Luiz Menezes, o IPASEAL se mudou para um prédio bem maior, que ficava na rua Melo Moraes e que existe até os dias de hoje. Uma importante realização do IPASEAL neste período foi a construção, com recursos próprios, do conjunto habitacional Mangabeira, com a construção de 39 casas, entregando esses imóveis aos servidores estaduais que contribuíam obrigatória e regularmente pelo critério de sorteio. O conjunto do IPASEAL foi inaugurado em 65, não foi? Pelo governador Major Luiz Cavalcante. Então, eu fui sorteada com a casa, esta casa aqui, ao lado. Este conjunto serviu muito aos servidores do Estado, principalmente os que tinham um número grande de filhos. Eles eram privilegiados para fazer parte da moradia, né, que é coisa muito importante para qualquer funcionário. E hoje totalmente diferente. Não, hoje nem parece mais que é conjunto do IPASEAL, da época que eu alcancei. Ainda nesses primórdios do IPASEAL, tivemos duas iniciativas emblemáticas para a importância que o IPASEAL viria a ter nas décadas seguintes para a família alagoana, particularmente para os funcionários públicos estaduais. A primeira foi a criação da farmácia do IPASEAL, que funcionou por anos na Rua do Imperador.
Para finalizar algumas das ações do IPASEAL dos anos 60, posso citar ainda a importância do Instituto ter assumido a responsabilidade pelas aposentadorias, a exemplo do registro do primeiro pecúlio pago a uma pensionista no Estado, que requalificou os funcionários do regime da CLT para o status de funcionários estatutários. A primeira pensionista do Estado a receber a aposentadoria paga pelo IPASEAL foi a senhora Elizabeth Rosas. O IPASEAL se consolidou, em definitivo, nos anos 70, quando foi construído e inaugurado em 12 de março de 1971 o edifício sede Coelho Filho, popularmente chamado Edifício Barnabé, já no governo Lamenha Filho, sob a presidência de Roberval de Lima Pereira, local onde funciona até os dias de hoje. Entrei no IPASEAL nos anos 70, no setor de contribuições. Na época, IPASEAL os funcionários descontavam 5% e 2%. Esse 5% era para aposentadoria e para pensões. Então, o IPASEAL dava segurança para os funcionários públicos, porque sabia que se o falecimento tinha a dar assegurada a pensão do funcionário. Também dava assistência ao funcionário. Então, tinha saúde. O IPASEAL tinha saúde, não precisava pagar outro plano de saúde. O IPASEAL tinha um plano de saúde que era muito eficiente no Estado. Os profissionais queriam trabalhar no IPASEAL Saúde. E a gente, nós funcionários, nós servidores públicos, a gente se sentia amparado. IPASEAL era a segurança do funcionário público. Aliás, era a segurança do funcionário público. Outra importante iniciativa do IPASEAL para a época foi a inauguração do ambulatório odontológico, quando estava à frente do IPASEAL Luiz Eustáquio Toledo, e que funcionava na rua Ladislau Neto, atendendo ao conjunto dos servidores estaduais. Também foi adquirido neste período alguns terrenos pelo Instituto, no Poço, no Pinheiro, onde foi construído em 1975, com recursos próprios, na gestão do presidente Raul Amélio Costa, o conjunto residencial Lima Júnior, com 131 unidades. Ainda sob a presidência de Raul Amélio, foi entregue à agência de serviços do Produban, que funcionou aqui no edifício sede, que tinha por finalidade o atendimento e pagamento dos proventos dos pensionistas e aposentados. E foi assinado em 1976 o convênio com o BNH, inicialmente para atender a demanda de compra, construção e reforma da casa própria em todo o estado de Alagoas para os funcionários públicos. Já nos anos 80, iniciando em 81 até 1987, foi o período em que o IPASEAL se sobressaiu, sobretudo pela construção de vários conjuntos habitacionais, quando pudemos contabilizar seguramente 9 conjuntos habitacionais espalhados por toda a cidade de Maceió, como Farol, Serraria, Jatiuca, Jacarecica, Santa Amélia e Cruz das Almas. Nestes anos de 81 a 87, passaram alguns presidentes pelo Instituto, como José Eduardo Shoa, que fez o conjunto de Valdo Suruagi. Assumi a presidência do IPASEAL em 1980. De imediato, procuramos ver o que seria de importante para o funcionalismo público estadual. Então, primeira ação, eu procurei o BNH, através do Dr. Falcão, no qual me colocou à disposição recursos para a construção dos conjuntos habitacionais, conjunto Henrique Kelman, conjunto de Valdo Suruagi, conjunto Rui Palmeira, e mais uma importância no valor da compra do
do terreno para a construção do conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça. Após essa parte habitacional, nós tivemos também com a diretoria do INAM, que é a distribuição de alimentos do governo federal. Lá, nós fizemos um convênio para atender as pessoas carentes, os funcionários do Estado carentes, funcionários que pagam o IPASEAL, os carentes, para receber essas cestas básicas. Depois disso, também fui na SEMI, Central de Medicamentos, também trouxemos para nossos centros comunitários. Reinaldo Bulhões, que implantou o plano de cargos e carreira dos servidores da Casa em 1982. Ronald Vasco, que construiu o conjunto Arnon de Melo em 84. E também José Raimundo Tavares, que concluiu o conjunto José Tenório na Serraria em 1988. A nossa gestão à frente da presidência do IPASEAL, eu diria que ela teve um significado extremamente importante, porque na década de 80, o IPASEAL, eu fui convidado, né, para presidir um órgão de tamanha relevância, como era o IPASEAL, né, na construção de casas, de apartamentos, de creches, de saúde, enfim, era um leque de serviços que o IPASEAL oferecia ao servidor público. E isso traz para todos nós assim uma alegria muito grande de poder contribuir com o IPASEAL, de poder contribuir com o servidor público e, sobretudo, com o Estado de Alagoas. Então, foi de uma importância muito grande, nós construímos muito, né? Nós entregamos parte do conjunto Dom Adelmo e entregamos, na sua totalidade, o conjunto Zé Tenório, que até hoje abriga milhares e milhares de servidores públicos. Aloísio Ubaldo Nonô, em 86, construiu e implantou o prédio do Centro Clínico Dr. José Mário Mafra, implementando ainda o empréstimo natalino para os servidores do governo do Estado. Iniciei no IPASEAL no dia 15 de fevereiro de 1982 e logo no dia 19 já fui contratado, carteira assinada, para trabalhar aqui. Na época o IPASEAL era um órgão considerado de elite, onde se pagava muito bem os servidores. Durante o próximo governo, que foi de Valdo Suruagi, nós tínhamos aqui um empréstimo escolar na época que começava a matrícula das escolas dos meninos para comprar livro, caderno. Tinha um empréstimo natalino na época de Natal e tinha um empréstimo simples, que era que a pessoa tivesse alguma necessidade e tinha essas carteiras que ajudavam o servidor público. Nos anos 80, tivemos a construção de novos conjuntos habitacionais, né, como também a construção do Centro Clínico Mário Mafra. Tivemos os empréstimos, né, consignados, empréstimo escolar, que ajudou muito as famílias, né, com seus filhos, empréstimo consignado, empréstimo natalino, né, que ajudou também muito as famílias, né? E, como se sabe, o servidor foi muito beneficiado, né, com todos esses serviços que o IPASEAL, o Instituto, ofereceu. Na década de 1990, no governo Geraldo Bulhões, o famoso GB, o IPASEAL teve como sua presidente Rudineide Pereira de Melo, que apesar de ter ficado pouco tempo na presidência, foi o suficiente para implantar o processo de capacitação dos servidores com significativos avanços tecnológicos do Instituto, cujos treinamentos tinham como objetivo o melhoramento do atendimento ao público em geral. Servir ao IPASEAL é muito mais do que ocupar uma função administrativa. É compreender o significado profundo do cuidar de milhares de trabalhadores e as suas famílias. Servir ao IPASEAL é fazer parte de uma trajetória que une presente, passado e futuro, unidos com um propósito:
garantir direitos e promover o bem-estar. Essa instituição que, ao longo das décadas, construiu uma história marcada pelo compromisso com o servidor público e com a promoção do bem-estar. Ser presidente do IPASEAL é muito mais do que ocupar uma função administrativa. É entender com profundidade o significado do cuidar, da dignidade de milhares de trabalhadores e suas famílias. E que possamos contar essa história que nos traz tanto orgulho a todo o povo de Alagoas e ao Brasil. Que essa celebração renove em cada um de nós a certeza que servir é um ato de amor e fé no serviço público que transforma as vidas. Parabéns, IPASEAL. Quando o governador Divaldo Suruagi assumiu o governo do estado, nomeou para a presidência do Instituto Antônio Guedes do Amaral, que vem a ser avô do governador atual, Paulo Dantas. Antônio Amaral permaneceu à frente do Instituto após a renúncia do governador Suruagi, concluindo seu mandato até o final do governo Manuel Gomes de Barros. Quem mais eu tive a oportunidade de trabalhar foi com o presidente Amaral, quando eu me tornei coordenadora odontológica, e aí ele permitiu que fossem implantadas perícias, ele conseguiu atualizar o pagamento das pendências dos credenciados e ficou tudo pontualizado. Não existia credenciamento nenhum plano de saúde possuía os profissionais que nós tínhamos na época, né? Eram profissionais de altíssima qualidade. Na época, o Amaral, a gente tinha uns 200 e poucos dentistas credenciados. Antônio Amaral teve um importante papel quando dirigiu o IPASEAL, pois foi ele, como presidente, que regularizou todos os pagamentos dos prestadores de serviços credenciados para atender às muitas demandas dos servidores. A regularização das finanças do IPASEAL permitiu que o trabalho desenvolvido não sofresse problema de solução de continuidade. Essa foi sua grande obra. Anos 90, período de brilho da instituição IPASEAL, capacitação dos servidores, criação do arquivo central da instituição, também a criação da nossa tabela de prescrição documental, que isso foi um avanço para a documentação, a guarda da documentação, disciplinando o tempo de vida de cada documento. Através do disciplinamento, a gente podia dar uma informação precisa na hora que fosse solicitado, essa informação era de imediato. 2 fatos marcantes no IPASEAL foi a criação de 2 creches, Selma Bandeira, localizada no Zé Tenório, e a outra, justamente, Genura Ribeiro Ramos, localizada aqui, bem pertinho da gente, aqui na Ladislau Neto, no qual eu me sinto honrado por ser filho de Genura Ribeiro Ramos. E outro detalhe, o presidente Antônio Guedes do Amaral, ele melhorou o cardápio dessas creches para dar uma qualidade melhor aos filhos dos servidores públicos. Os anos 2000 representaram uma mudança total do IPASEAL para como conhecemos hoje. A presidência de Tereza Laranjeira foi uma gestão de transição, uma vez que o então governador Ronaldo Lessa extinguiu o IPASEAL Previdência e criou em seu lugar o IPASEAL Saúde, que permanece até os dias atuais. Eu vou falar sobre o IPASEAL Saúde, que foi criado na minha gestão no ano de 2002. Foi um plano de saúde
formatado com a participação dos servidores estaduais para dar assistência específica para os servidores e suas famílias. Ele dava todo e qualquer serviço médico-odontológico ao servidor. Por essa alíquota que o servidor ele descontava no seu salário e era independente, por menor que fosse o salário e o desconto, ele teria o mesmo direito dos maiores salários. Com 1 ano e meio, nós tínhamos já 50 mil usuários. Quer dizer, usuários, famílias, com o servidor e suas famílias. Éramos o segundo plano no estado de Alagoas. Ficamos atrás apenas do plano da Unimed. Uma informação também que eu acho interessante é que a primeira cirurgia bariátrica foi dada pelo Ipazeal Saúde no Hospital Arthur Ramos. Outra coisa que é importante que se diga é que todo o estado de Alagoas, nos municípios, nós tivemos agências. Fizemos alguns convênios com as prefeituras, eles nos cederam o local e para que o servidor não tivesse que se deslocar do interior para a sede em Maceió, nós fizemos esses convênios. Após a transição feita pela Tereza Laranjeiras, assumiu como presidente do Ipazeal Saúde o ex-reitor e então reitor Rogério Moura Pinheiro, que foi, como eu disse, o primeiro presidente do Ipazeal Saúde. Assumi a presidência do Ipazeal em 2004. Onde, alguns anos anteriores, tinha sido criado um plano de saúde para preencher ou substituir ou acrescentar a assistência à saúde dos funcionários do estado de Alagoas. Ao mesmo tempo, o Ipazeal mantinha o tripé: previdência, saúde e habitação. Com o tempo, com a modernidade, com a evolução da sociedade, houve a necessidade de se fazer o desmembramento dessas funções, porque cada uma passou a ocupar todo um mundo, toda uma necessidade, toda uma dificuldade para garantir as boas práticas, o bom atendimento para cada um desses três propósitos. Uma instituição de extrema importância para a família alagoana. Eu fui a primeira office girl do Ipazeal, trabalhei lá no ano 2000 e foi bem interessante. Trabalhei sou filha de funcionária e foi muito interessante, porque eu já vivenciava o Ipazeal, que eu nasci praticamente lá, então foi bem interessante trabalhar lá com pessoas que eu já conhecia, com pessoas que já via diariamente. Trabalhei no setor da doutora Carmelita, que era diretora, e o Ipazeal foi assim, praticamente metade da minha vida. Eu vivi dentro do Ipazeal, né, que minha mãe trabalhou lá 30 anos, então eu fiquei lá durante quase 30 anos também. E eu trabalhei como office girl, que era basicamente um serviço masculino. Tinha apenas meninos trabalhando. E eu fui a primeira que aí abriu portas para outras meninas. Na década de 2010, dando continuidade às renegociações iniciadas na década anterior, Nelson Menezes, que assumiu a presidência do Ipazeal, regularizou a situação dos credenciados
definitivamente. Que eu estava em outro órgão da administração pública no governo do Theo Vilela e fui convidado para ser presidente do IPASEAL, e na ocasião ele me disse que eu teria todo o suporte para desenvolver isso aqui. E realmente durante um certo tempo eu tive esse suporte. O que é que nós fizemos aqui no IPASEAL durante os 2 anos em que eu estive como presidente? Ao percebermos que a gente tinha um número muito reduzido de assistidos ligados ao IPASEAL, que necessitavam de um plano de um atendimento médico adequado, e que havia um monte de funcionários públicos sendo atendidos pelo SUS, que na época não era tão bom quanto é hoje. O SUS se aperfeiçoou muito mais durante esses períodos todos. A gente buscou criar uma estrutura de atendimento ligada a hospitais e a médicos que melhor atendesse quem já estava, para atrair outras pessoas que viessem ser assistidos de IPASEAL também. Em paralelo a isso, trouxemos também uma outra visão. Por que não transformar isso aqui num case do sucesso? E para isso a gente precisava se espelhar em estados que na época, 2012, tinham estruturas de atendimento de saúde ligadas aos municípios ou aos estados tão fortes que a gente pudesse trazer como exemplo para cá. Não deixamos de fazer a vinculação de organizações de saúde como a Santa Casa, como o Hospital Vida, como na época o Hospital do Açúcar, hoje Veredas, todos faziam parte do corpo de hospitais que atendiam o servidor do IPASEAL, inclusive o Arthur Ramos. Outros fatos que destacamos nesta década ocorreram na administração do presidente Francisco de Assis, que criou uma ouvidoria para saber as dificuldades dos usuários do plano e ainda promoveu uma mudança no modelo de gestão, transformando o plano familiar em um plano de coparticipação, que, embora até já existisse, nunca havia sido executado. Mais recentemente, já nesta década, os presidentes José Edberto Omena, Sheila Cavalcante Pereira e Éder Corrêa de Araújo fizeram tudo o que foi possível para manter o IPASEAL em funcionamento. Destaco que na presidência do José Edberto foi criado o PAD, que é um programa de assistência domiciliar do IPASEAL. É uma espécie de home care, onde deshospitalizou e diminuiu muito as despesas com hospitais. Posso dizer que uma coisa que me fez muito bem aqui no IPASEAL, primeiro a relação com os colaboradores. Com todos os servidores eu tinha uma relação institucional extremamente boa. E a outra que eu estou conseguindo dormir até hoje, porque o presidente Adeilson toca esse projeto do PAD, que é uma coisa fantástica. E ele entende que é um projeto que é pioneiro aqui no estado de Alagoas. E muitos hospitais, muitos institutos e fundações estão copiando esse programa. Então, o que é o PAD? O PAD a gente dividiu como o HGE faz os procedimentos. A gente dividiu em baixa complexidade, média e alta complexidade. Nós contratamos profissionais de alta qualidade, enfermeiras, técnicos, médicos, nutricionistas e outros profissionais na área de saúde, farmacêutico também, para dar um atendimento melhor ao nosso usuário do IPASEAL. O usuário que já tem uma idade já avançada e às vezes ele não tinha tempo de ir para o hospital e nem vir aqui para marcar uma consulta ou um atendimento contínuo, que a gente chama. Então a gente criou baixa, média e alta complexidade que o Ministério da Saúde definiu que são essas complexidades que o tratamento em casa deve fazer. Então, esse aqui foi um sucesso. Tiramos o home care, que era um custo altíssimo, e colocamos profissionais contratados pelo IPASEAL para prestar serviço aos nossos usuários em casa. Foi então que assumi a presidência do IPASEAL Saúde, em julho de 2021, com a incumbência de modernizar e justificar sua manutenção.
pois, como todos nós sabemos, qualquer plano de saúde só sobrevive com uma base diversificada, com pessoas jovens, pessoas de meia idade e as pessoas da melhor idade. E aí normalizamos o atendimento dos usuários no prédio sede, aumentando a oferta de especialidades médicas, como psicologia, cardiologia, clínica geral, nutrição e endocrinologia. Ao longo desses anos, a gente procura dar o melhor para o servidor público, para que ele se sinta bem com o nosso atendimento e tenha o atendimento médico e exames da melhor qualidade. Os funcionários do Estado, que são usuários do nosso plano, eles têm o atendimento melhor possível no IPASEAL. Implantamos o maior controle do sistema de liberação de exames e cirurgias, com perícia médica. Organizamos um grupo de trabalho multidisciplinar para a elaboração de um modelo de gestão do Instituto para otimizar e ampliar os serviços hospitalares, com redução de valores contratuais e oferecendo mais opções para o atendimento de urgência 24 horas na capital e no interior. Além do mais, reduzimos em 70% a lista de espera para exames de endoscopia e colonoscopia. E ainda colocamos o programa de assistência domiciliar do IPASEAL com 100% dos atendimentos aos deshospitalizados, entre várias outras ações. Por toda essa história de prestação de serviços, eu não tenho a menor dúvida que o slogan sugerido quando do surgimento do IPASEAL continua válido nos dias de hoje, pois estou convencido da importância social que representa o Instituto para o nosso Estado, sendo de fato um órgão voltado para a segurança da família lagoana.